Alô, amigos! O tema do nosso encontro de hoje está aqui no quadro. Sistema Legal de Medidas, particularmente unidades de tempo. Dentro daqueles fundamentos que não podem deixar de serem revisados em qualquer curso de matemática, pessoal, aqui tem um tema muito importante. Por isso que a gente selecionou basicamente para estas aulas de base. Vejam que nós estamos insistindo que esse tipo de aulinha, ela é base para qualquer tipo de concurso. Tá? Para qualquer tipo de concurso. Concurso, pré-vestibular, escolas militares. A gente pensou nessas primeiras aulas aquilo que de fato nós não podemos deixar de fazer. Então, é quase que uma panorâmica do resto do curso. Depois aí sim vem o curso com todas as suas estruturas. Tá? A parte de análise matemática, sei lá, geometria por um lado, financeira e assim por diante. Então vamos imaginar que a gente já passou no concurso. Tá? Já passou no concurso e aí eles disseram o seguinte, ó, você deve comparecer amanhã, a prova que vocês fizeram foi sensacional e é o seguinte, nós já estamos percebendo que vocês merecem a cargo de diretoria, vocês não vão entrar na base, vocês vão entrar de assistente de diretoria. Só que, para isso, nós vamos fazer mais alguns testezinhos e precisamos que vocês venham amanhã, neste horário, munidos de toda a documentação, e se vocês vierem aqui comparecerem e fizerem a bateria de teste durante as 4 horas, que vai ser a sessão aí que nós vamos fazer com vocês, passou em tudo, nós já vamos contratar imediatamente e já vão dar 6 meses de salário adiantado, porque a gente sabe que a situação não está fácil, tem gente que pagou o cursinho com dinheiro emprestado, porque disse que em seguida ia ter o emprego público, né? E então é só chegar no horário e passar nas baterias. Mas o primeiro requisito é chegar no horário, com uma tolerância de 5 minutos, para menos ou para mais. A tolerância é de 5 minutos. Por exemplo, quem chegar 10 minutos depois do horário, perde a vaga por retardado, porque a tolerância é 5 minutos, para menos ou para mais. Ou no horário, claro. Chegou 10 minutos atrasado, perde a vaga por retardado. Chegou 15 minutos antes, perde a vaga por ansioso, que nós não queremos gente ansiosa também trabalhando no funcionalismo público, nervoso, não. Então eu perguntaria, que horas vocês viriam amanhã? Inclusive eu posso dar relógios aqui, que a gente tem no Paraguai, para todo mundo aí, para dizer que não é o relógio, ou seja, que horas virão? A tolerância é 5 minutos. O incrível é que se a gente de fato vá fazer a pergunta, tem gente que gosta de chegar em horário redondinho, tem outros que gostam de chegar em horário quebradinho e assim por diante. Bem, provavelmente, fazendo isso, a gente fez ao longo de décadas, né, em sala de aula, tem uns que dizem assim, vou vir 8 horas e 30 minutos, outros dizem eu vou vir 8h25, sei lá o quê. Às vezes até eu brinco que os que chegam no horário trabalham na capital, os que chegam antes do horário ficam um pouquinho no início do estado, nos últimos, depois, na última hora, já vai já quase que para a outra fronteira do estado, mas a grande verdade é que isto aqui não é 8 horas e 30 minutos. Não é. E por que não é? Porque a vírgula, nós não podemos confundir 8,30 horas, vejam só, não sei se a câmera pode pegar aqui, com 8 horas, 2 pontinhos, 30 minutos, que seria o sistema sexagesimal, porque hora é sexagesimal, que vai de 60 em 60. Mas aí é aqueles 2 pontinhos e aqui o 30, que quer dizer minutos. Digamos que ainda fosse 15 segundos, a representação seria assim. Então, não podemos
confundir o sistema sexagesimal com o decimal. E aqui nós estamos no sistema decimal porque a vírgula caracteriza o sistema decimal. A vírgula caracteriza o sistema decimal. E aí, lembrando do encontro anterior, nós vimos que o zero à direita depois da vírgula não vale nada. Então dizer 8,30 horas ou dizer 8,3 horas é a mesma coisa. Ora, e o que significa 8,3 qualquer coisa? Tá? Não precisa ser hora. 8,3 quer dizer 8 inteiros e 3 décimos. Sim, que décimo? Aquele décimo que quando lá na escola a média para passar era a média 5, vejam só, a média era 5, a professora dizia, dia 20 de dezembro temos a prova final e a nota para passar é 5, quem não tirar 5 está rodado comigo, dizia a professora, porque o problema era com ela, está rodada comigo, né? E aí a gente tirava 4,8, o que a gente dizia? O que a gente dizia? Não é rodei por... A professora me rodou por 2 décimos, é isso que a gente dizia. A professora me rodou por 2 décimos, porque a gente sabe que aqui, ó, é um problema de 2 décimos. Né? Sempre tinha uma tia, como é que fosse na prova? Eu fui bem, a professora ficou com 2 décimos meu, certo, vai fazer falta para ela. Então, pessoal, 4,8 são 4 inteiros e 8 décimos, falta 2 décimos. Aqui, ó, são 8 horas inteiras e mais 3 décimos de hora. E aí vem a grande pergunta, quanto é 1 décimo de hora? Ó, quanto é? Quanto é 1 décimo de hora? Ó, quanto é? Pois bem, e aí vem o ponto da aula de hoje. 0,1 qualquer coisa é a décima parte. E a hora que tem 60 minutos, se é 1 décimo, eu vou dividir por 10. Portanto, 60 minutos dividido por 10 vai dar 6 minutos. E aí anotem aí, porque é muito importante. 1 décimo de hora são 6 minutos. No caderno aí você vai completar isso aqui, ó. 1 décimo de hora são 6 minutos, tá? E se 1 décimo de hora são 6 minutos, esses 3 décimos, porque em última análise, meus amigos, 0,3 horas, puxando, abusando um pouquinho do Thiago aqui, que é o nosso cinegrafista, ó, 0,3 horas nada mais é do que 0,1 hora mais 0,1 hora mais 0,1 hora. E isto aqui, ó, dá 0,3, porque 0,1 mais 0,1 mais 0,1, claro que dá 0,3. Ora, se cada décimo de hora são 6 minutos, então 3 décimos vão ser quantos minutos? 18 minutos. Por isso que isto aqui, que não é 8 horas e 30 minutos, atenção que agora eu vou apagar, senão vai ter alguém que diz que isto aqui era 8h30, não é, tá? Então isto aqui é o que então? Vamos apagar aqui, ó, isto aqui vai ser 8 horas, vou fazer com o amarelinho melhor. Isto aqui vai ser 8 horas e 18 minutos. Isto é incrível, porque 3 décimos são 18 minutos. Então, 8,30 horas, na verdade, era 8 horas e 18 minutos. E chamo a atenção para o sistema, a maneira correta de explicar, sem o E, 8H, minúsculo, minuto, MN, tá? Não é M, porque M é metro. Segundo, no sistema internacional é apenas S minúsculo, então H, né? 8 horas, porque às vezes misturam com o português também nos concursos. Então bota HS, não tem HS. Horas é H, minutos é MN, segundos é S minúsculo.
Esse é o sistema internacional. Tá certo? Pode copiar. Muito bem, então agora, pessoal, vamos fazer uma sintonia fina disso aí. Vamos, depois que caiu, né, um certo impacto para alguns, evidentemente, quem já sabia está ótimo. Então vamos trabalhar essa ideia. Mas que ideia? Esta ideia aqui, ó, de que cada décimo de hora são 6 minutos. Eu poderia trabalhar por regra de 3, mas a regra de 3 oficialmente em nosso curso eu não apresentei ainda. Então eu vou trabalhar por raciocínio. Eu vou trabalhar assim, bom, se 1/10 são 6 minutos, vários décimos é só multiplicar por 6. No caso aqui, 3/10, 3 vezes 6, 18. Como se fosse assim, uma laranja sai 6 centavos ou 6 reais, não interessa. Então várias laranjas é só multiplicar por 6. Vamos lá? Então vamos apagar, ver se dá para eu apagar. E mãos à obra na execução do treinamento. Vamos executar o treino. Seguindo esse raciocínio, nós teríamos assim, 6,40 horas. Que horas são? E aí não se esqueça das recomendações que nós demos, que é baixar a cabeça, tentar, não é ficar assistindo o vídeo, não. É baixar a cabeça e ver. Então, 6,40 horas. Né? O bobinho poderia pensar que é 6 horas e 40 minutos, mas não é, por causa da vírgula. E a vírgula caracteriza o sistema decimal. Não confundir com 6, 2 pontinhos, 40, tá? É outra coisa. Né? 6 horas, 2 pontinhos, 40 minutos. Tá, tudo bem, aí é 6 horas e 40 minutos. Aqui, ó, para a gente não se confundir, sempre é bom lembrar que o zero não vale nada. Então, isso aqui é 6,4 horas. E aí eu estou forçando os amigos a usar o método de redução unitária. Raciocinar. Se 1/10 são 6 minutos, 4/10 vão ser quantos minutos? É isso aí. 6 horas e 24 minutos. Ah, mas e como é que isso aí vai cair no concurso? Já veremos. Mas cai. Tá? Depois, 7,20 horas. Tá? Isso aqui é a mesma coisa aqui. 7,2 horas, que corresponde a 7 horas. 1/10 são 6 minutos, 2/10 são 12 minutos. Tá? Pode ir copiando. Sempre com o caderno organizado, isso aí vai ser a nossa aprovação. Depois, 8,90 horas. O cara vai dizer, mas isso é hora? Por causa da vírgula, sim, porque a vírgula é sistema decimal. E o sistema decimal, ele vai de 0 a 9. Tá? Então, é sistema decimal, vamos interpretar. Isso aqui vai dar 8,9 horas. 8,9 horas. E 8,9 horas vai ser, raciocinando pelo método de redução unidade. 1/10 de hora são 6 minutos. 9/10, 6 vezes 9, 54. Aí tem que saber a tabuada. Então isso aqui vai ser 8 horas e 54 minutos. Um pouquinho mais, vamos lá. 4,70 horas. Parece até uma RS 470, uma BR, sei lá o quê. Tá? Procede-se da mesma maneira. 4,7 horas e 1/10 de hora são 6 minutos. 7/10. Nem que tu faça o que eu fiz aquela hora. Pega 1/10, mais outro 10, mais outro 10. 7/10. 7 vezes 6, 42. Então isso aqui são 4 horas e 42 minutos. Claro que tem que saber a tabuada. Tá? 4,70 horas. Tá certo, pessoal? Pode copiar. E aí, não poderíamos deixar de perguntar, não é? Tipo, 9,50 horas.
tá? Que horas seriam 9,50 horas, que é 9,5, que vejo lá na escola, quando a gente tirava 9,5, a gente dizia, tirei 9,5, porque 0,5 é meio. Mas claro, seguindo por esse raciocínio de que cada décimo de hora são 6 minutos, tá? E aí eu vou querer que vocês completem aquele quadrinho que vocês já tinham, tá? Mas sempre lembrando, ó, 1 décimo de hora são 60 minutos divididos por 10, que são 6 minutos. Aqui nesse cantinho eu vou colocar preciosas informações daqui a pouquinho. Então, aqui você já vai separando, e no seu caderno também. 1 décimo de hora são 6 minutos. Seguindo esse critério de que 1 décimo de hora são 6 minutos, como são 5 décimos, 5 vezes 6, 30. Então, isso aqui são 9 horas e 30 minutos. Mas, como eu falei para vocês, nem poderia ser diferente, porque 9,5 quer dizer justamente 9,5. Por exemplo, se eu dissesse assim, ó, 0,5 pontos. A questão vale 0,5 pontos. Você já não sabe que isso aqui quer dizer meio ponto? Se eu dissesse, está multado em 2,5 salários mínimos. Todo mundo sabe que esse 2,5 quer dizer 2 salários e meio. Então, claro que aqui 9,5 é 9 horas e meia. 9 horas e meia são 9 horas e meia hora, que é 30 minutos. Então, tem lógica, né? E a banca poderia ter dito assim no edital, a duração da prova será de 3,5 horas. E vocês entenderiam que isso aqui é 3 horas e meia. Então, em algum contexto, fica fácil ver que é meio. Em outros, fica mais difícil. Aqui, por exemplo, fica um pouquinho difícil de ver, mas agora vocês já estão convivendo, já sabem que 9,5 horas quer dizer 9 horas e 30 minutos. Pode copiar. Pois muito bem. Agora, nós vamos estender um pouquinho, já sabemos as horas, mas sempre tem alguém me perguntando como é que isso aí poderia cair numa prova. Pessoal, dependendo de que tipo de prova é, mas eu vou dar apenas uma sugestão. Digamos assim, ó, que os ladrões assaltam o banco, né, e saem às 18,30 horas, fugindo com velocidade lá de 100 km por hora. Os ladrões saem em linha reta, tá? E às 18h40, a polícia sai atrás com velocidade de 120 km por hora. Nós teremos o capítulo que vamos falar de velocidades. Então, atenção, aqui eu vou provocar e não vou resolver agora. Só que é o seguinte, ó, pessoal. Se o bobinho pensa que a polícia saiu 10 minutos depois, nunca mais acerta esse problema, por não saber as horas. Quanto tempo depois é que saiu a polícia, pessoal? Aqui nós já vimos que isso aqui são 18 horas e 18 minutos. E aqui são 18 horas e 24 minutos. Portanto, os bandidos andaram, durante 6 minutos eles andaram soltos. E só depois de 6 minutos é que a polícia saiu atrás. E isso é fundamental para saber quantos metros os bandidos vão na frente da polícia, senão a gente não resolve o problema. E vejam só, se o candidato que pensa que era 10 minutos depois já tinha errado. Só para deixar encaminhadinho para vocês, eu vou dizer o seguinte, ó, tá? Se eles ficaram andando a 100 km por hora durante 6 minutos, a dica, mas aí como eu não falei regra de 3, eu só vou deixar uma dica. A dica é a seguinte, acompanhe aqui no cantinho então, tá?
Andar 100 km por hora significa andar 100 km em 60 minutos. O que quer dizer 100 km por hora? Quer dizer 100 km em 60 minutos. Então vejam só, se ele anda 100 km em 60 minutos, quantos minutos eu disse que os ladrões ficaram andando sem ter nenhuma perseguição? Quantos? 6 minutos, porque 18 horas e 18 minutos os ladrões saíram e 6 minutos depois saiu a polícia. Então, nesses 6 minutos, os ladrões vão ter andado quantos quilômetros? Isso é tema do capítulo de regra 3 e assim por diante. Mas está fácil de ver, porque é uma proporção. Então, 6 é a 10ª parte de 60. Está na cara que esses bandidos vão 10 quilômetros na frente. 10 quilômetros na frente. Aí eles têm uma vantagem de 10 quilômetros. E aí, claro, aí agora tem que ver quantos quilômetros a polícia consegue, talvez dê quebrado o problema, né? Quantos quilômetros a polícia se aproxima. Porque enquanto os ladrões andam 100 quilômetros numa hora, a polícia anda 120. Então ela consegue se aproximar 20 quilômetros a cada hora. Ele consegue se aproximar 20 quilômetros a cada hora. Vamos fazer o seguinte, façam uma pausa, pensem. Eu vou dar uma canja para vocês, eu vou resolver essa questão agora para que vocês não fiquem dizendo que a gente não resolve. Mas agora você vai quebrar a cabeça. Pausa o computador e eu explico para vocês dentro. Evidentemente, você já tem fundamentos da escola, vai conseguir entender, mesmo que oficialmente eu não tenha apresentado ainda a regra de 3, até eu fiz por proporção, né? Porque eu vi que 6 é a 10ª parte de 60, então o X só podia ser a 10ª parte de 100. Ah, não entendi nada! Então aguarda para o capítulo da regra de 3. Mas como eu sei que vai ter gente me perguntando esse problema, então eu já vou dar essa canja. Quebre a cabeça e eu já resolvo a questão.